Olá, estamos começando mais um episódio do programa Entrevista-se. Comigo aqui continua o Dr. Eric Slivit, médico nutrólogo, especialista em alimentação vegetariana. O Thiago Pimentel, que é o fundador e presidente, o viajante oficial do Empório Veganza. Auxiliar de serviços gerais, prefiro. Faz tudo do Empório Veganza. E o Rodrigo Lima, que é o vocalista da banda Dead Fish, vegano desde 2015, foi isso que você falou? Desde 2015 também, ovo-lacto vegetariano há muitos anos. E hoje a gente vai falar sobre uma questão bem ligada à filosofia mesmo. Ao contrário dos outros episódios que a gente falou bastante sobre questões que remetem à saúde, hoje a gente vai falar sobre uma questão recorrente que é a seguinte: comer carne e derivados é uma questão de escolha pessoal ou deixar de comer esses produtos é um dever? Então, eu falo isso porque tem sempre uma outra questão que está ligada, que é o seguinte: a gente precisa respeitar o tempo de cada um, mas como fazer isso sabendo que tem animais sofrendo hoje? Né? Então, o Rodrigo, por exemplo, você falou que em outros episódios anteriores que você se tornou ovo-lacto vegetariano na adolescência, e aí ficou muitos anos, acho que mais de 26 anos ovo-lacto vegetariano, e se tornou vegano agora em 2015, né? Claro que era outro tempo, também não tinha tanta informação e tudo mais. Mas o que você acha? Assim, você acha que... Porque tem gente que fala, eu tô no meu tempo e tal, e aí você era desse tipo de pessoa que fala, não, eu tô no meu tempo, ou você nem pensava no veganismo. Tem gente que pensa, mas fala assim, tô no meu tempo. Eu pensava no veganismo, sim, mesmo, mas eu naturalmente, eu sempre tive uma coisa de... eu sou muito individualista, assim. Eu cresci a gente falando sobre filosofia, e eu li filosofia muito cedo, e principalmente filosofia alemã. Ah, é? E eu apesar de ter uma postura à esquerda, ligada a essa coisa mais de coletividade, eu sempre me respeitei individualmente, assim, tanto que dentro da banda a gente tem uma máxima que é assim: você não importa, o que importa é a banda. Mas eu acho que individualmente você tem que ter esse respeito com você mesmo, assim. Não dá pra também generalizar e obrigar as pessoas a fazerem tudo que você faz, né? Mas sempre também me ocorreu que é uma questão ética, né? Profundamente ética. Porque a partir do momento que você tá, vou repetir, nesse planeta, você está dividindo o seu espaço, a energia, e a gente se ocidentalizou demais e se tornou consumidor demais, e a gente acaba esquecendo de tudo que é não humano, né? E não consumir produtos animais hoje, para mim, eu demorei muito tempo para chegar nessa conclusão, é uma questão ética. Você acha que é um dever ético? Um dever ético, como ser honesto, né? Sim, eu costumo dizer que honestidade não é um adjetivo, né? É uma obrigação. É verdade. Você, eu sou muito honesto, tudo bem. O cara fala, eu sou muito honesto. Mas qual é o seu adjetivo mesmo, assim? Porque esse é uma obrigação. Isso daí todo Talvez mundo deveria seja ser. isso. É que a gente tem tanto escândalo estourando e tudo mais, né? De político e coisa assim. No Brasil, as pessoas... A corrupção já vem de berço, já, né? Em muitos aspectos, né? Da colônia, né? Colônia, né? Exatamente. Da colônia, da colonização. Já foi explorado desde antes da... E isso vai se ligando também a hábitos alimentares, e se desdobra. Sim. Tiago, o que você pensa sobre isso? Você acha que comer carne e queijo e leite e outros produtos de origem animal, como ovos, é um direito, é uma escolha pessoal? Você tem que respeitar? Ou você acha que deve ser insistido que é um dever ético de cada um, de todos, não só dos que decidem? Porque, que nem o Rodrigo decidiu. Então, hoje ele entende que é um dever ético. Mas antes da pessoa decidir, é uma escolha pessoal? Esse aspecto da ética, ele é muito latente para mim também, principalmente se eu for me basear nas experiências passadas com relação à postura da minha avó,
minha tia também, que eu acabei lembrando no meio da história também, que tinha essa coisa do respeito, do espaço, de se preocupar, sabe? Então, essa coisa de respeitar o tempo e tudo mais chega a ser até um pouco controverso, né? Quando vocês... É bastante controverso. Somos controversos, de fato, mas... Falando de mim, assim, a minha experiência com o veganismo, eu tive vários altos e baixos de entender que eu tinha que respeitar o meu tempo, que ninguém ia me obrigar. Eu inaugurei o Veganza em 2014 vegetariano, consumindo, em alguns momentos, derivados. Isso, eu passei um ano tendo todos os recursos possíveis e imagináveis. E não foi crucificado, né? Não fui. E eu cheguei pro meu sócio... Não pregaram pregos Abdala. Isso. Cheguei pro Gustavo e falei, olha, cara, você conhece a minha história dentro do veganismo, as pessoas que me conhecem sabem que eu tenho uma história, mas independente disso, tipo, foda-se, ninguém vai me obrigar a me tornar vegano porque eu tenho um negócio vegano. Eu já tenho a consciência e no meu momento eu vou veganizar. Na verdade, eu sempre veganizei. Mas eu me cobrava naturalmente, mas assim, sem pressão externa. Estando na loja todos os dias, abrindo, fechando. E, tipo assim, é um paradoxo, né? Nossa, que idiota. Você tem um negócio, você em casa você veganiza meses, mas de ocasião você acaba comendo uma coisa ou outra. É uma questão extremamente difícil. Eu também, quando comecei o Vistas, eu já falei em outras temporadas, o primeiro ano do Vistas, o Vistas já era vegano, digamos assim, as notícias e tudo, o posicionamento, mas eu não era também. Eu comecei o Volacto, então assim... Aí, só que eu já sou, digamos que eu sou um pouquinho mais chita, não sei, porque eu acho que talvez é legal o posicionamento brando de que a pessoa, né, tá respeitando o seu tempo ali, que nem você falou, sócio e tal, mas às vezes tem que ter alguém para dar aquele cutuco. Precisa se dar alternativa, né? Cara? Uma vez eu fiquei com... Cutucar e dar alternativa, eu fiquei sem resposta uma vez que eu era vegetariano e estava no meio de um cara que era um super questionador, assim, um amigo meu do Rio, e ele falou assim, eu não vou me tornar vegetariano nunca. Aí eu falei, mas por quê, cara? Ah, porque o ser humano, o Homo sapiens, é o que é porque come carne. Porque comeu carne, porque se tornou um caçador há, sei lá, quantos mil anos? 12, 40 mil anos? Não sei. Homo sapiens é novo. Né? É novo no planeta Terra. Aí eu fiz... não tive argumento. Assim. Aí eu falei assim, eu acho que eu individualmente não respeito em nada essa sua máxima, na verdade, fazendo aí o jogo contrário. Sobre isso até, eu queria a opinião do Dr. Éric, até aproveitando esse gancho, porque isso é realmente uma pergunta, o cérebro só se desenvolveu por conta do consumo de carne e tudo mais, ainda que vamos de proteína. Antes de responder, assim, não sei se você tem mais informações sobre isso, mas antes de falar sobre isso, é importante que, se foi assim, né? O homem fazia coisas que a gente não vai fazer hoje em dia, né? E na real... Exploração das mulheres, por exemplo. Sim. Talvez isso tenha ajudado. Ele era nômade, né, momento, cara? Não plantava. Também, né? Então tinha nômade. Que caçar, né? Não dava pra sair colhendo só, né? E o que valia ontem, cara, não quer dizer que vale hoje, sabe? E, tipo, se a gente tá falando do aspecto da caça ali, né? Do desenvolvimento, o processo de evolução do homem... Isso nos dias de hoje, um idiota como esse que fala que, Homo sapiens. Que Homo sapiens, cara? Você caça pra comer? Então. Você não caça, você vai na Você na sai prateleira. de casa com um arco-flecha, assim, vai no ponto de ônibus, assim, espera passar um mamute e... Pois é, isso não acontece. O que esses caras fazem aí numa prateleira de um supermercado, pegar sua bandejinha de carne... E eles esquecem que tem todo esse processo, né? E se os estudos hoje dizem que é mais saudável não consumir, né? Tipo, você vai consumir porque desenvolveu naquela época, assim, mas também aqueles homens daquela época viviam quantos anos, né? Tem que ver várias coisas. 30 no máximo. Dr. Éric, o que o senhor acha sobre isso? O cérebro humano realmente se desenvolveu pelo consumo de proteína animal? E não é, porque assim, o que muito provavelmente aconteceu é que a escassez de alimentos não permitia ter nutrientes suficientes para você manter suas funções metabólicas em estado máximo de desenvolvimento. Então, na hora que você consegue nutrientes mais concentrados, no caso, digamos que foi a carne, você consegue mais gordura, mais proteína, né? E fora toda a questão de grupo de organização de caça, de fazer emboscada para o animal,
Então você desenvolve também outras habilidades cognitivas, intelecto que possa mexer com isso. Cultura, cria-se cultura. Sim. Agora, muito provavelmente, se a gente tivesse conseguido naquela época fazer plantações, conseguir feijão, arroz, outros alimentos com essa mesma densidade calórica, o cérebro se desenvolveria da mesma forma. Sim. Porque senão hoje uma criança vegana não se desenvolveria. E a gente tem a criança vegana que eu atendo várias, o crescimento é perfeito, o desenvolvimento cognitivo é perfeito, a inteligência é perfeita, né? Então não é questão que a carne vai desenvolver o cérebro. Provavelmente a privação de alimentos não permitia que a gente tivesse um desenvolvimento cerebral. Isso a gente vê em criança também. Se eu fizer hoje um caldinho de carne para uma criança e não der as calorias que ela precisa do restante, ela vai ter problema de desenvolvimento também. Sim. Então não é a carne, é a falta de nutriente. Entendi. Hoje a gente tem inteligência suficiente para juntar os nutrientes. Exatamente. Não necessariamente conseguida. Bom, Exato. você está respondendo uma coisa imbecil mesmo, na verdade, mas é importante porque eu já tive essa dúvida também. Porque é que nem você falou, você ficou sem argumento, mas eu também já fiquei pensando nisso quando recebi essa pergunta, né? Mas assim, a gente não tem que ter obrigatoriedade de se basear nos nossos antepassados para continuar cometendo os mesmos erros, sabe? E tá aí a função da contradição e do paradoxo. Né? Como eu, como leitor de filosofia e como assumidamente um indivíduo, assim, apesar de ter, voltando a dizer, apesar de ter uma postura aberta, progressista à coletividade, o contraditório e o paradoxo num assunto faz ele evoluir. Claro. Porque senão vai virar todo mundo uma concorda, igrejinha quadradinha, cheia de chárias, cheia de leis de talião, e são civilizações que acabam não evoluindo. Não evoluindo, exatamente. E no veganismo é assim também, a gente tem que questionar, né? Sim, depois nesse programa eu trouxe cada tema, cara, que são coisas assim, desde sempre difíceis, assim, porque eu não quero que a gente sente aqui todo mundo não pode ser uma zona de conforto. Tem que ser coisa difícil, porque, por exemplo, essa questão que eu trouxe, eu não sei muito bem como responder. E é quase sempre assim, né? Doutor Eric, acho que eu até esqueci de te perguntar a sua opinião sobre isso. Você acha que é uma escolha pessoal? A pessoa pode escolher consumir produtos de origem animal, independente do sofrimento que isso cause? Ou é um dever ético de cada um parar? Essa pergunta ela é complexa porque ela tem muitas vertentes de olhares, né? Se a gente for pensar hoje, pelos dados que a gente tem, a própria FAO, Organização Mundial de Saúde, pelo olhar ambiental, isso não deveria ser só uma escolha pessoal. Previsão aí da FAO para 2050, que está chegando, é que 70% da população mundial vai ter carência de água. E a pecuária é um dos principais fatores que está levando a isso. Sim. Né? A gente tem aí para 2030 praticamente quase escassez dos peixes no ambiente marinho. Né? Então a gente está, por esse estilo de vida, promovendo mudanças climáticas que provavelmente vão ser irreversíveis se a gente não tiver alguma mudança aí. Aliás, eu costumo dizer assim que a gente não vai destruir com o planeta, né? O planeta vai destruir com a gente. O planeta vai continuar, né? O ser humano talvez não. Eu li esses dias algum cientista brutal desses falando que se o sistema todo, ocidental, oriental, humano, continuar desse jeito, a gente vai precisar de mudar de planeta em 1000 anos. Pra Marte, e ele não vê uma saída para o homem no planeta Terra. O homem vai ter que migrar, outra vai deslocar, pobre Marte e pobre Vênus. Sacou? E tem nisso também, Fábio, uma questão que é assim, quando a gente fala nessas mudanças pessoais, a gente não está só falando com a parte racional das pessoas. Né? Vocês acabaram de conversar, né? Vocês já tinham todo o argumento intelectual, racional, mas tinha alguma coisa que faltava despertar para fazer uma transição. Né? Então, quando a gente consegue associar a parte racional com esse elemento emocional junto, a gente consegue fazer mais transformação. E geralmente quando a gente fala em tirar a carne, tirar o laticínio, a gente está conversando com a memória emocional de prazer e satisfação que a pessoa tem. Correto. Né? Tanto do convívio social quanto do paladar. Então isso às vezes chega a ser até agressivo com a pessoa. Isso, exatamente. Com raízes culturais mesmo, assim, que estão ali há 500, por isso está muito difícil para as pessoas. No outro episódio, o Rodrigo até falou que o Juninho do Ratos de Porão, né, quando chegou naquele dia, essa margarina aqui você acabou de cair, que não é vegan. Caiu. Né? Então, tipo, foi uma forma agressiva, né? E eu, particularmente, hoje, realmente, eu acho que é um dever ético as pessoas pararem de consumir produto de origem animal. Mas, você chegar para uma pessoa e falar isso, a gente tem várias variáveis, né, como se diz assim. O doutor Eric bem citou, que é social e tudo mais.
Você, por exemplo, no dia ficou puto, né? Tipo, Fiquei bravo pra caramba. Assim. E poderia Saí até... chutando cadeira. Todo o seu esforço, alguém falando, menosprezou seu esforço, né? De repente, se ele E ele tivesse chegado... ria, a gente depois ficou dando risada. Assim, De repente, se ele chegasse e falasse, ó, isso aqui, vamos substituir por outro, né? não é do perfil dele. Assim, Mas talvez eu não desafio. fizesse isso com ele também, entendeu? É. É uma relação mais direta, eu diria. Eu acho que isso é um ponto, às vezes, muito delicado no veganismo, a questão de que algumas pessoas ficam extremamente agressivas com quem não é vegano. Né? Assim, dá para entender que essas pessoas estão olhando para o animal pela questão do sofrimento, o meio ambiente, uma série de fatores, Há uma urgência nisso. só que né? elas se tornam extremamente agressivas com outras pessoas, né? E eu acho que esse tipo de coisa é que a gente tem que transformar para a gente não cair nessa mesma Isso. energia de raiva, de briga, né? Até Eu acho que tem vias diferentes da gente Mas passar essa como mensagem. não fazer através da dialética, Eli? Como não fazer através do embate direto de ideias? E às vezes até de um clima um pouco mais quente, verbalmente falando. Pra mim funciona isso um pode pouco existir. essas cutucadas mais fortes também. Só o apoio, o tempo inteiro, a pessoa talvez se sinta tão Fica apoiada que ela acomodada. fica Tá cômoda. tranquila. Ela encosta. Por exemplo, eu como comerciante, tipo assim, o nosso posicionamento é bem brando com relação a discurso, né? Ainda mais vídeo do estado de onde nós viemos, um estado de mentalidade provinciana. Super violento, né? Super. E a gente, no final das contas, as coisas foram acontecendo e a nossa forma de militar foi mostrando as alternativas. Mas, de uma forma ou de outra, a gente não deixa de falar. A gente escolheu ter a oportunidade de abordar o assunto de uma forma mais radical quando o nosso freguês, nosso cliente, ele nos dá a oportunidade, né? Sim. Agora, outro detalhe que eu ia comentar sobre esse aspecto cultural e tal, o curioso, né, que principalmente aqui no Brasil, a carne ela está associada também a um lance de status, né? Na minha casa tem churrasco, cara, todo fim de semana e tal, tipo, fulano come ovo com farofa. De fartura, né? Na minha casa É uma sempre questão assim, de classe. Classe, também, né? exatamente. Também é uma questão de classe. Uma vez eu cheguei para um garotinho, depois eu até fiquei meio chateado, assim. Era um garotinho que morava ali perto da Imigrantes, naqueles bairros bem pobres ali. Eu fui andar de skate e ele andava com a gente, andava com uma galera que era vegetariana. Aí eu falei assim, e aí, virou vegetariano? O moleque, vegetariano, cara. Na minha casa minha mãe consegue comprar meio quilo de isso e 50 gramas daquilo e é isso, saca? E muitos dos meus amigos falam assim, se tornar vegetariano, se tornar vegan é uma coisa de ricos, é uma coisa de gente que pode ter opção, assim. E eu acho que, eu tenho certeza que definitivamente não. Mas Pessoas eu acho que eu que atendo que se tornaram veganos no momento de dificuldade financeira. A pessoa entrou no supermercado e falou, eu gasto muito menos se eu sair sem a carne, sem o queijo, sem o leite, Isso. e comprar o arroz, o feijão, né, e algumas verduras e O básico frutas. quase todo é vegano, né? Porque a pessoa quando compra um iogurte, normalmente é porque tem um dinheiro para gastar a mais. Porque o básico é óleo de soja, normalmente, é um óleo vegetal. Arroz, feijão, alho, cebola. E é uma visão tão distorcida. Então, mas Meu pai mesmo já fez um comentário na cozinha. É defensivo de sociedades que não querem se mudar. Se mudar, exatamente. Então, voltamos à ideia da contradição e do paradoxo. Né? Que é sempre necessário. E tem a questão do machismo também, né? Não sei se vocês passaram por isso. Já, viadinho, não sei o Isso, quê. exatamente. O João Gordo estava falando isso. Eles usam o termo como de Pejorativo forma ali, pejorativa, né? Eu sempre, a vida inteira, não sei se é porque eu tenho a minha mãe foi do curso de Belas Artes na Federal do Espírito Santo e tinha muitos amigos gays e tal. Eu sempre, desde criança, sempre pude respeitar, tive um argumento de respeito quanto a eles. Se relacionar ali. né, E tudo mais. Não que eu não tivesse outros preconceitos. Tenho. E aí os caras falam assim, é o alfacinho, é a bichinha. Eu falei assim, então vem aqui e me beija, cara. Agora, Saca? Os caras, lembra? e agora, como é distorcida essa questão da visão do valor em si, né? Desse aspecto financeiro, né? De achar que é caro ser vegetariano e vegano. Meu pai bateu no ombro da minha mãe assim, vegetariano, maravilha, olha a quantidade de carne de primeira que a gente vai economizar nessa casa. Ele vai deixar de comer. Tipo assim, sabe? E quando a gente vê também essas questões ambientais todas, de destruição que a gente está proporcionando no meio da pecuária, sempre vem muito uma frase que eu tenho do budismo, né? Que diz o seguinte, que a compreensão correta
é aquela que não leva à sua própria destruição e é aquela que te tira da ilusão. E a gente está vivendo constantemente com uma compreensão incorreta sobre as nossas atitudes e que elas estão refletindo tanto para a saúde, quanto para os animais, quanto para o meio ambiente. Né? Então não é à toa que a gente está assistindo cada vez mais catástrofes ambientais que vão aumentar, porque a gente não está tomando adotando uma postura que possa ser transformada, né? No sentido de preservação ambiental e das outras espécies. Né? Agora, um outro ponto de vista, ainda para exercitar mais um pouco filosoficamente esse papo, acho que os 4 aqui têm uma tendência, né, de aceitar o tempo de cada um na questão do veganismo e tudo mais, porque é o que a gente vive no dia a dia, né? Então, como eu falei, eu concordo que tem que ser, é um dever ético de cada um, mas também concordo que não deva ser agressivo ou sempre agressivo, né? Tem momentos, tem pessoas, né? Tem que avaliar tudo, e até no vício mesmo eu procuro mais a linha um pouco mais branda e positiva, né? Dando opções e falando sim. da solução mais até do que do problema. E até mesmo com relação a essa questão do valor, só para não deixar passar batido, a Alana, né, do The Veg Voice, ela tem um desafio onde ela propõe com que as pessoas passem uma semana com R$50. Ela fez só com pratos veganos, café da manhã, almoço, e boa parte orgânica, um lanchinho da tarde, né, e jantar. E ela conseguiu, isso há um tempo atrás, eu não sei nos dias de hoje, né, com a inflação, provar que é possível. Ela ainda está fazendo, ela veio aqui na outra temporada e comentou sobre esse projeto e falou que sensacional. Então, tipo assim, por exemplo, a pessoa chega na minha loja e fala, é um pouco caro ser vegano. Não, o que eu tenho aqui são opções, alternativas, não é o essencial. Não, exatamente. Tudo que está aqui é dispensável. Você quer ser vegano true? Pega o seu dinheiro e vai para a feira. Você vai ser ricamente feliz com todo o embasamento nutricional que você precisa. Eu uso esse posicionamento na loja Vistas também. Brutal. Porque eu falo isso com todos os importante porque a honestidade no negócio é fundamental. Não, é fundamental. Porque senão o cara entra lá, puta, eu vou ser vegano, mas precisa entrar na loja 10. Não, é legal você ter um produtinho de diferente vez em quando, para experimentar uma coisa, mas realmente a base é feira, né? Isso aí se você compra, você pega uma grana, investe na feira e tipo assim, porra, sobrou R$20 aqui, eu vou e compro um pacote de meio quilo de seitan. Tô rico, filho. Tô rico a semana inteira. Faz o churrasco no fim de semana. Bom, então, seguindo aquela linha que eu estava falando, a gente tende a aceitar mais o tempo de cada um nesse assunto, né? Mas a questão da escolha pessoal, e quando vai para outra dimensão, assim, por exemplo, o cara fala assim, então eu posso escolher qualquer coisa? Então, porque a escolha pessoal, posso escolher qualquer coisa? A gente vive em sociedade, não é bem assim, né? Por exemplo, o cara, eu posso escolher, então, prejudicar uma mulher, fazer sexo a hora que eu quiser, eu posso escolher pegar o carro de alguém. Para essas coisas já existe a legislação, né? Para a questão animal ainda não existe. Mas será que eu estou fazendo um comparativo muito diferente ou não? Porque quando a gente está respeitando o tempo de uma pessoa consumir queijos e carnes, a gente está entendendo que ela está diretamente matando animais, literalmente. Né? Não é supondo, é número, né? IBGE e tudo mais. Então eu queria que vocês opinassem assim, isso é uma coisa branda demais a gente aceitar o tempo das pessoas, ou a gente está mesmo num contexto histórico, social, que a gente precisa aceitar mesmo, porque senão vai virar um estado islâmico do veganismo, pegar a metralhadora e matar todo mundo. A gente está vivendo tempos transformadores com relação a isso aí, muito com parte do acesso à informação. E eu acredito que, por exemplo, falando por mim, em algum dado momento, isso eu falo em nome do Veganza, nós temos interesse em mudar o nosso posicionamento, nós temos interesse em nos posicionarmos de uma forma mais, sabe? Eu não digo radical, mas clara com relação ao veganismo. Mais assertivo. Isso, exatamente. Mas eu digo com o pessoal mesmo. O pessoal, eu pessoalmente, tipo assim, no meu dia a dia, eu sempre tô pulverizando, pegando amigos, conhecidos, eu não deixo passar batido. Porque essas pessoas, elas, por exemplo, me questionam a questão da soja, por exemplo. Mas eu não como soja, você fica se entupindo de soja. Como assim, cara? A carne de gado que você come é um gado confinado, alimentado com pior espécie de milho e soja transgênica. Então... E quanto ao direito, porque a pessoa, tudo bem, a gente vai entender até sob o ponto de vista judicial, digamos assim, que a pessoa tem o direito de comer carne. Sim, hoje em dia no Brasil não é crime, nem leite, nem nada. Muito pelo contrário, é incentivado pelo governo. Inclusive o Rodrigo é formado em direito. Formado em direito. Apesar de não exercer.
até sobre esse ponto judicial, mas isso e a questão do direito do animal não sofrer, por exemplo. A gente não tem isso hoje judicialmente, mas o que vocês acham pessoalmente? Rodrigo, você já pensou nisso? Acho que sim, né? Você é vegano, penso o tempo inteiro, mas mas abrindo aqui um pré, eu vejo o veganismo como uma revolução, assim, é um ato revolucionário mesmo, individualmente, né, respeitando aí o tempo de cada um, ou para todos. E eu nunca fui muito fã dessa coisa apesar do veganismo ser um ato de não violência extremo, assim, que é muito, muito bonito, eu às vezes acho que em algumas revoluções a gente precisa ser um pouco mais assertivo ali e tudo mais. Então é aquilo, fazer pressão para que existam alternativas, assim. É direito, por exemplo, a gente veio de um país que as pessoas morriam de fome, né? E agora querer fazer uma legislação que impeça que a pessoa, impeça aspas, que a pessoa tenha carne e ela não pense muito nos meios que aquela carne chegou, é estranho, mas eu veria como algo que teria que ter um lobby, propostas para que isso aconteça. Para que isso aconteça mesmo, assim. Dar-se alternativa à indústria da carne e à indústria dos laticínios, assim. Já estamos dando alternativas com os leites vegetais, com essa coisa da dieta, mas precisaria ter algo mais isso eu acho que talvez inserido nas vontades republicanas. Ou seja, Congresso, Senado, câmaras de vereadores, existe judiciário e etc. Existe um grupo, agora eu não me lembro se é uma ONG ou um grupo de juristas, que eles propõem... Não, agora eu lembrei, é um especialista da ONU. Eu, inclusive, dei essa notícia no Vice há alguns meses. São 2 especialistas da ONU que disseram em Nairobi, quando teve uma última conferência sobre o clima, que as carnes, eles falam sobre carnes especificamente, mas imagino que seja também para os outros produtos de origem animal, que elas devem receber taxas de acordo com o que elas degradam o meio ambiente. Sim. Porque se a carne e outros produtos de origem animal recebessem realmente as taxas, né, não recebesse o subsídio do BNDES, no caso do Brasil, e recebesse a taxa, então tá, você vai degradar tanto de floresta para pôr o gado, não sei o quê, então a carne vai custar tanto. Sim. Então aí seria uma forma de repente, de respeito, de uma forma diferente, né? Por outro lado. De limitar, né? O consumo, isso vai acontecer. De limitar o consumo e ajudar os animais assim, de forma indireta e sem o embate pessoal ali de dizer, não estou respeitando o seu direito, do seu tempo, sei lá. O próprio Cowspiracy acaba dando dados, né, tipo, bem simplistas com relação a isso aí, de fácil assimilação para qualquer pessoa. Acho que seria né? um passo com anterior a alguma lei. O crescimento populacional e o acesso, né? Tipo, a conta ela não vai fechar, definitivamente. Não sei, eu vou dar um exemplo aqui de uma coisa que eu vivi na Alemanha quando eu fui fazer uma turnê, assim, de que era política cultural. Eu acho que pode ser traçado um paralelo aí para política alimentar de um país ou do mundo. Sim. É a referência hoje. Na Alemanha, por exemplo, aqui no Brasil a gente tem os caras que são hitmakers, assim, né? Na música sobrevive quem está adequado ao mercado. Na Alemanha existe uma coisa chamada Centro de Juventude e Política do Ministério da Cultura alemão, que é todos os filões têm que ter oportunidade de se expor e de fazer as coisas. Por exemplo, eu fui tocar em vários centros eu era uma banda brasileira que cantava em português na Alemanha e tive espaço para aparecer em rádios alternativas, em rádios universitárias, em centros de juventude com uma estrutura de música. E isso é incentivado pelo governo. Isso é incentivado pelo governo. Esses centros de juventude são garotos que falam assim, terminei o colégio, não quero ser advogado, nem cientista, nem engenheiro. Quero ser técnico de som. Ou então eu quero ser produtor. Então lá os centros de juventude para você se desenvolver. Aquilo é subsidiado pelo governo. Entendi. Eu acho que nós, como vegetarianos, como veganos, temos que exigir uma política alimentar com direitos iguais, com subsídios parecidos. Subsídio para os orgânicos, para os pequenos produtores. Com subsídios parecidos, com um discurso de oficial de propaganda também parecido, porque o governo faz o jogo
do cara do agronegócio, que é o cara que faz boi e planta soja. Até porque né? o governo é formado por maioria Por essa gente, ruralista. Né? BBB, né? que Usa eu a falei. desculpa de que é Bala- pecuária, agricultura familiar e tal, né? Eles se acabam se escondendo por Eu trás acho que disso aí. a O gente que é o tá- BBB, Rodrigo, que você comentou? É Bíblia, bala e boi, né? Eu É a descobri isso maior no site- bancada do A maior Congresso. bancada brasileira hoje, responsável por golpes e mais golpes, não só em presidentes, mas também nossas escolhas alimentares, né? Com certeza. É. E uma parte que eu ia comentar sobre o acesso a esses produtos que a gente acabou falando aí no meio do caminho, um dos motivos do Veganza estar se posicionando hoje de forma agressiva no mercado é que a gente tem total interesse em tornar o mais acessível possível todo e qualquer tipo de alimento. Bacana. E isso é uma das verdades que a gente tem como pilar aí, sustentador do negócio daqui a um tempo. O Veganza não está crescendo para se tornar um empório elitista para consumo das altas classes, não. A gente está crescendo para se posicionar para um dia poder atender a todos. Comprando mais, né? Você vai Isso, ter. A gente vai ter exatamente. um episódio, já o próximo episódio, inclusive, da próxima semana, já o spoiler aí. A gente vai falar sobre empreendedorismo vegano e aí a gente vai contar bastante a história do Empório Veganza e como que eles estão crescendo. Mas antes, para fechar ainda nesse assunto da escolha pessoal, gostaria de vocês, assim, rapidamente, considerações finais, se vocês acham que um dia o consumo de produtos de origem animal vai virar crime. É uma pergunta tanto futurística. O que o senhor acha, doutor Eu Hélio? acho que é possível num futuro É? um pouco mais distante ainda, mas as questões econômicas que a gente está vendo ambientais vão limitar muito o consumo de carne. Isso a gente tem como algo inevitável de acontecer. O preço deve mudar e Pela questão ambiental, principalmente, eu acho. A questão da saúde também, né? Sim, Se a gente vê cada que o vez consumo mais, disso leva, você falou sobre carnes processadas serem F1, alguma coisa assim, de Igual- causa de câncer. aliás, é até algo para se questionar, né? Como é que alguma entidade governamental pode servir algo com caldo de carne, carne processada, se é um produto que já é reconhecidamente carcinogênico? Exatamente. Nenhuma escola poderia. Não, hospitais, que é mais que crianças isso. e pessoas O SUS não poderia, né? Então, E falta de posicionamento não é, porque a OMS ela já emitiu artigos, né, falando sobre, sobre a porcentagem, algo em torno de 70% das doenças modernas, o grande responsável é o consumidor. Eu acredito que o consumo de carne e coisas animais, ele talvez não seja criminalizado. Acho que criminalizar a gente cai de novo naquela coisa da rigidez De criar um mercado ocidental, também. mas vai se tornar uma coisa tão antiética, tão absurda e tão escandalosa que acredito, sendo bastante otimista, que em 100 anos a quantidade de pessoas vegetarianas, veganas que sobrarem no planeta, né? que sobrarem no Sobrar o planeta, planeta. se sobrar o planeta até lá, né? Se o agronegócio não comer a gente vivo, vai ser uma coisa. E, Thiago, você acredita que vai virar crime um dia consumir ovos, A leite? gente costuma fazer associações assim que às vezes acaba soando bem agressivo, né? Comparar os abates diários ao holocausto, né? A gente, nesse exato momento, está acontecendo holocaustos no mundo inteiro. Eu lembro o dia que eu descobri quantos bilhões de animais são mortos por ano. São cerca de 60 bilhões de animais no Por mundo. ano para que a gente se Terrestre, alimente. Hã? Terrestres. Terrestres. A gente não tá Terrestres. falando de Não peixe. tá falando de peixe, tubarão, baleia, nada. No Brasil, esse é um dado que eu sempre falo nas temporadas também. É bizarro. E a gente está falando só de alimentação, né? Fora os É outros, complicado, cara. fora os outros usos, né? A matéria. Mas no Eu Brasil... sou apaixonado por tubarões, cara. E tem um barbatana. não sei o quê. E, cara, e 150 milhões, descobri que 150 milhões de tubarões são mortos por ano. Não só para consumo da barbatana, mas para cosmético, e etc, e outras coisas mais. Os predadores são eles, né? Pois é, né? Os animais silvestres, né? Pele, couro e tudo mais. Então, assim, não. E olha A gente fala muito de alimentação, mas não pode se esquecer sobre as outras frentes E de olha esse exploração. dado, né? no Brasil, por segundo, não é por minuto, nem por mês, nada, por segundo, um boi, um porco e mais de 180 frangos são mortos. Por segundo, Por segundo.
Eu fiz a conta durante esse programa aqui, uma meia hora mais ou menos, são mais de 300 mil animais mortos, segundo o IBGE. Então a gente só está falando de abate oficializado. Oficializado, fora os clandestinos. Então né? nessa temporada aí, faça as contas. E se fossem humanos, né? Pois é por isso que eu falo, a gente às vezes fala, respeitar o tempo e tal, mas se fosse humano, ninguém ia respeitar muito por não, isso que cara. tem gente que acha que, nossa, é terrível, você não pode comparar esses assassinatos com o Holocausto. Como não? E Se a gente tá falando de animais conscientes. Exato, todos sentem do mesmo jeito, né? Tem sistema Medo, nervoso. frio. Eu já ouvi, eles são criados Pra isso. pra isso. Então, se criar ser humano Aí pra ser eu escravo... fiquei com vontade de dar 2 passos pra trás, assim, e entrando na voadora. Dragão branco. Mas aí, Assim. Você foi criado pra isso, pra tomar uma voadora nos peitos. Você falar isso é o que deu o start disso, né? E pra quem tá achando que a gente tá viajando, que não, imagina, os caras tão muito loucos, nunca vai ter isso de proibir ou coisa assim. Há poucos anos a gente ia num bar e ficava todo cheio de fumaça de cigarro. Quem imaginava que iam proibir de fumar vendo uma banda tocar, né, cara? Então, tem muitas coisas que mudam assim que a pessoa... E a vergonha a das sociedade pessoas, mal percebe. E tá mudando. A vergonha das pessoas que fumam. Exato, Eu tenho um baixista da minha banda que é fumante e ele, quando ele tem vontade de fumar, ele olha pra gente e fala assim... Se esconde, vai pra um lugar bem longe ali. E antigamente era o contrário, né? Era legal, né? E tudo mais. Então, o cinto de segurança, quando virou obrigatório, o capacete não era obrigatório desde sempre para motociclista, olha isso. Então, são coisas que mudam, que a sociedade vai pensar depois e falar, Depois, beleza, já estamos fazendo. Igual o lance do consumo que a gente está falando, assim, só para finalizar, se não é por conta da compaixão que as pessoas estão se tornando vegetarianas ou veganas, ou pelo impacto socioambiental, eu tenho experiências de clientes que estão se tornando veganos ou vegetarianos com relação à espiritualidade. Tem esse por lado entender também, né? que você consumindo um cadáver, você está adquirindo todo o karma negativo da angústia, do sofrimento pré-abate. E eu acho super válido, assim, tipo, eu, como ateu, eu Você acha positivo? Eu né? acho positivo. Eu acho positivo, eu sou ateu também, acho positivo. E eu tenho muitos amigos religiosos que também vão por esse lado e eu acho super acho nobre. ótimo. Eu Enquanto acho estiver nobre, fazendo assim, coisa boa, vai em frente. Né? Que vejam os animais de forma respeitosa mesmo. E... Bom, então é isso, gente. Vamos fechando aqui esse assunto. Semana que vem voltaremos para o último episódio dessa temporada, com essa mesma galera, para a gente despedir deles, com uma temporada, com um episódio sobre empreendedorismo. Tá aí o spoiler de novo. Então comente aí, você acha que a gente deve respeitar o tempo das pessoas? Você acha que deve ser mais agressivo? Você acha que tem momento para uma coisa e para outra? Você está no seu tempo? Você vai ser vegano ou não? Aí comente aí o que você acha. Então semana que vem, terça-feira, 11 horas da manhã, religiosamente, mesmo sendo ateu, estaremos aqui. É positivo. É positivo, porque 11 horas todo mundo sabe o horário. 11 horas de relógio. De relógio, horário de Brasília. Um abraço, tchau.